E aí, Quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse daqui é o Bidê. Você que tá acompanhando os vídeos, tem vídeo toda semana, já se inscreve aqui no canal, no botão vermelhinho que tem aqui embaixo, ok? Dá o seu joinha pra gente, compartilha esse vídeo e vamos fazer esse Quilombo crescer. O tema de hoje é um tema muito controverso, muitas vezes, pra quem é muito amante de Disney ou vê a Disney com uma certa crítica. A gente vai falar sobre a política de gênero, raça e classe na Disney. Em ruas tão hostis, me ajude, Dona Davis. Antes que chova aquele monte de comentário do tipo, ai, nossa, tá falando mal da Disney, não sei o que mais, o que mais. Não tem nada a ver com falar mal da Disney, tem a ver de pensar como os enredos dos filmes da Disney muitas vezes vão pra lógica de manutenção de um status quo. Tem algumas coisas que são muito mais visíveis em filmes da Era de Ouro. Aquele estereótipo das princesas todas brancas, da construção da narrativa para que sempre termine numa lógica de conciliação, numa lógica de reapaziguamento dos lugares sociais e de gênero existentes. E, obviamente, uma ausência brutal de pessoas negras no seu elenco durante a Era de Ouro da Disney. É durante a Era de Ouro da Disney que nós temos aquele filme chamado A Canção do Sul, que é um filme profundamente racista. É nessa época que nós temos a Branca de Neve, a Aurora, a Cinderela. Todas elas fazem o quê? Elas esperam o príncipe aparecer. A Aurora mais do que as outras porque ela não faz nada no filme. E durante os anos 60 e os anos 70 cresceu uma série de críticas, inclusive das feministas, sobre os filmes de princesas da Disney. Nos anos 80, qual é a resposta que a Disney vai dar às críticas que as feministas faziam aos filmes da Disney? Ela vai adaptar o seu discurso para ter figuras femininas mais fortes nos seus filmes, mais proativas, mas que no final da sua narrativa ela vai corroborar com o status quo. Essas narrativas, elas sempre vêm assim, de abrir o processo, e a Válida vai falar muito isso, porque ela vai demonstrar isso também do ponto de vista racial nos filmes da Disney. Toda vez que a gente vai fazer alguma discussão ou alguma crítica, alguma coisa que venha da Disney, em geral é muito mal recebido. As pessoas não compreendem a Disney como uma corporação. O quanto as pessoas, quando a gente pensa Disney, a gente não vai pensar nos lucros da Disney, a gente não vai pensar na sua estrutura de corporação, a gente não vai pensar em quem é o CEO da Disney, a gente não vai pensar em quem ela tá comprando, o que ela tá vendendo, o que ela tá incorporando. A gente não vai pensar nisso. Nós vamos pensar em o quê? Nós vamos pensar em sonhos, nós vamos pensar em felicidade, nós vamos pensar em brilho, purpurina, fadas. A estrutura argumentativa e tudo que envolve o universo Disney, ele é diretamente relacionado com a gente não conseguir juntar essas coisas maravilhosas que eles fazem com o fato deles serem uma corporação de entretenimento. Essas construções, elas vão mudando a sua densidade de tempos para tempos. Não teria como a Disney continuar fazendo o mesmo que ela estava fazendo lá no da Branca de Neve, na Cinderela, na Bela Adormecida. Eles vão adaptar o seu discurso, mas a lógica é sempre essa. Como é que eu adapto o discurso para manutenção dentro de uma lógica de status quo? O que é palatável no discurso que eu posso adaptar o suficiente e terminar o meu enredo dentro de uma lógica de conciliação de lugares? Há alguns anos, a Jessie Tribe começou uma outra pesquisa na Universidade de Duke, justamente para pensar as questões do ponto de vista de classe, gênero, que nem a Validar vai localizar as questões de gênero e de raça. Quando a gente vai pegar os filmes recentes da Disney, ou seja, os filmes que vieram de 2000 para cá da Disney, nós temos ao mesmo tempo personagens femininas muito mais fortes, muito mais potentes, mas na estrutura do filme você tem muito mais personagens masculinos do que personagens femininas e muito mais falas de personagens masculinos do que personagens femininas. Nessa pesquisa da Tribe, ela localizou as seguintes coisas. Primeiro,
Dos 36 filmes infantis que ela analisou, tinham 67 personagens principais analisados. Destes, 38 eram considerados de classe alta ou classe média. 11 pertenciam à classe trabalhadora. E apenas 3 personagens, ou 4%, seriam considerados pobres. Isso já traça um perfil de qual é a lógica de construção de discurso da Disney. Quando a Disney não tinha estourado seus grandes filmes de princesas, longas-metragens e afins, não tinha embarcado nessa realidade super ambiciosa, você também tem filmetes extremamente racistas da Disney que vão mostrar negros de uma forma completamente selvagem. Em Dumbo, quando tem a cena dele conhecendo o grupo de corvos, das músicas que ali estão, né? De todo esse peso que tá ali, o que significavam as gírias que aqueles personagens estavam falando para a comunidade negra. Nos anos 90, nos anos 2000, isso a gente pensaria que começaria a modificar, porque assim como você começa a ter mulheres mais protagonistas, você tem nos anos 90 e no começo dos anos 2000 as 3 personagens princesas da Disney que não são brancas, que é a Jasmine, a Kira e a Mulan. Elas não são brancas. E aí a gente tem a primeira princesa negra da história da Disney, que é em A Princesa e o Sapo. E aí tem um problema gravíssimo, porque, nossa, finalmente a gente tem uma princesa negra, e essa princesa negra passa mais da metade do seu filme sendo uma rã. Eu tenho certeza que todas as meninas, quando viam as princesas, gostariam muito de se olhar e... Nossa, olha que legal! A princesa que mais parece comigo é uma rã. E a gente chega em Moana. Moana é esse filme maravilhoso e lindo que a menina é uma menina com um corpo que parece o corpo de qualquer menina que vai seguir o sonho dela e enfrentar o mundo sozinha, e faz isso sem precisar necessariamente da ajuda de um príncipe e não volta pra estar com o príncipe. Moana é um dos filmes que mais avança, na verdade, na história da Disney sobre essas questões raciais e de gênero. Moana deixa isso mais em aberto, deixa isso uma possibilidade bem mais aberta. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, dê o seu troféu joinha, se inscrevam aqui no canal. Eu sei que não é um assunto muito simples, eu sei que tem uma série de coisas. Eu deixei aqui na descrição todas as bibliografias que em geral eu uso pra gente poder fazer esse debate em palestras, rodas de conversa e tal. Falem quais são os filmes que vocês mais gostam da Disney e quais são as falhas que vocês veem nesses filmes. O que vocês pensam sobre a estrutura de entretenimento e como ela coloca os lugares de mulheres, negros e de classe dentro dessa indústria, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente debater do ponto de vista de entretenimento, ok? Semana que vem a gente se vê novamente.